Olá, eu sou o André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Eu sou professor do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Estou aqui hoje na função de apresentador e entrevistador do Conversas com Propósito. E o convidado de hoje, que marca a reestreia do Conversas com Propósito, é o Alexandre de Micheli. O Alexandre é uma pessoa muito especial no mercado, no IBGC, mas principalmente como uma referência para mim, uma referência pessoal no presente. Mas eu queria pegar o gancho da liderança. Sim. Você falou ali sobre On Becoming a Leader, que é algo que eu acredito muito. Pesquisa recente da McKinsey, que mostra assim, que 68% dos CEOs das Fortune 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ao assumirem a posição como CEOs pela primeira vez, diziam não se sentir preparados, porque não existe uma escola de CEOs. Né? Então, é o paralelo que eu fiz aqui na minha cabeça sobre se transformar num líder, se transformar num CEO ou numa CEO. Né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho o que é um bom líder, uma boa líder, na sua visão. Excelente. Bom, acho que antes de falar do que é um bom líder, é o que é um líder, né, em relação ao que é ser um gestor. E certamente não é algo que você vai ali aprender tecnicamente no MBA. O MBA vai ensinar você a fazer, não você a ser. E, aproveitando o próprio gancho do Bennis, desse livro que eu mencionei, o Bennis foi o pioneiro, né, o pai dos estudos aí nesse campo, e no final das contas ele chegou a uma distinção fundamental entre uma liderança e um gestor. E uma liderança é alguém que desafia o contexto, portanto, quer mudar o status quo, porque o objetivo dessa liderança é estar em coerência consigo mesmo, é se autoexpressar. É alguém que quer construir alguma coisa diferente. Enquanto o gestor, ele não desafia o contexto, ele se rende ao contexto, porque o objetivo de um gestor não é se autoexpressar para o mundo. O objetivo é se provar perante os outros, mostrar que pode estar ali, que tem o direito de estar ali. Então, o gestor, ele está ali para falar de eficiência, de maximizar. O líder está, como o próprio Drucker já dizia, né, para efetividade, para fazer o que é o certo a fazer, e muitas vezes isso exige mudar de rumos. E é uma diferença crucial também, tem a ver em relação à questão da ética, eu acho. Quer dizer, uma liderança, ela tem que ter aquilo que o próprio Bennis já chamava de paixão pelas promessas da vida, ter um olhar positivo, um olhar de construção do copo meio cheio, de uma orientação para o coletivo, né, e de como conectar pessoas para que voluntariamente elas queiram buscar algum objetivo comum, obviamente um objetivo positivo. Já o gestor, muitas vezes o gestor acaba caindo numa visão cínica em relação à sua organização, em relação ao ser humano. Quer dizer, as coisas são assim, nada vai mudar, o contexto está dado, eu quero simplesmente me salvar ou me safar muitas vezes nesse contexto, e o ser humano é ruim, eu tenho que ficar muito esperto, eu não confio em ninguém. Então, você gerencia coisas, você lidera pessoas. E uma boa liderança, então, é alguém que, obviamente, escolhe um caminho positivo. Tem uma frase que é atribuída ao Ian Carlson, que foi um CEO da SAS, que diz o seguinte, que a primeira decisão que você toma como liderança, consciente ou inconscientemente, é: eu vou pelo amor ou eu vou pelo medo? Todos nós tomamos essa decisão. E o que significa, né? Ir pelo amor é você falar o que nós podemos construir em conjunto, o que nós podemos fazer juntos, e não o que eu posso fazer contra você. Significa você ter uma mentalidade de olhar o que aquela pessoa tem de singularidade positiva e que dá para desenvolver, e não ficar olhando só os defeitos da pessoa, porque todos nós temos defeito. Significa você ter uma mentalidade da abundância e não da escassez. Isto é, tem para todos, o crédito tem espaço para todos, benefícios têm espaço para todos. Então é alguém que escolhe um caminho que é um caminho, eu diria, que é essencial para você ter o alto desempenho hoje, porque é o caminho que vai gerar automotivação nas pessoas. É o caminho que a própria pessoa vai falar: poxa, olha só que bacana, dá para a gente fazer muitas coisas juntos. E não é o caminho da microgestão. Então tudo começa com ter um olhar positivo sobre o ser humano, sobre as pessoas. E isso já é um grande desafio de modelo mental, porque nós viemos da era industrial, que parte de uma premissa muito negativa sobre o ser humano, que as pessoas são preguiçosas, que as pessoas, né, por acaso, têm relógio de ponto, que as pessoas não são capazes de decidir, então elas estão ali para executar, e executar do jeito que eu quiser, no ritmo que eu quiser.
e que as pessoas são malandras, né? Por isso que tem tantos controles de todos os lados, quer dizer, as pessoas têm que ficar atentas que elas querem levar vantagem. E o ser humano, ele é tão maleável que ele é uma verdadeira profecia autorrealizável. Se você partir dessa premissa, as pessoas vão se comportar assim. Então eu sempre falo, se você trata as pessoas como número, elas vão fazer número. Se você trata como crianças, começa a se comportar como crianças. Se você trata como malandro, começa a fazer malandragens. E eu acho que a frase do Goethe é uma frase que a gente sempre precisa lembrar, que é, quando tratamos as pessoas como elas são, elas vão continuar a ser como são. Mas quando a gente trata as pessoas como elas podem e devem ser, elas vão se tornar quem elas podem e devem ser. Quer dizer, é tudo um processo dinâmico, né? Em outras palavras, é crescer. Então, acho que uma boa liderança é aquela que consegue ter um bom desempenho agora, porque tudo isso que a gente está falando, o desempenho é fundamental, sim, mas lançando boas sementes para o futuro. Boas sementes, inclusive, de desempenho, por meio de bons relacionamentos, por meio de crescimento das pessoas. E no final das contas, só para concluir, tem 1000 qualidades possíveis de uma liderança, né, de uma boa liderança, mas no final das contas, uma boa liderança é aquela que consegue criar 3 tipos de experiências nas pessoas, né? A experiência da universalidade, as pessoas sentirem que fazem parte de algo maior, a experiência da colegialidade, estar num ambiente saudável, num grupo que tem confiança entre as pessoas, fluxo de informações, e a experiência da singularidade, que tem alguém que olha para mim, que se importa comigo, que se preocupa comigo como ser humano, que procura entender o meu perfil e me colocar nas coisas que eu gosto mais e que eu tenho mais potencial, enfim, que tem um olhar individualizado para mim. Então, ter uma aspiração elevada, que cria essa universalidade, ter relacionamentos de confiança e não de desconfiança, que cria uma boa colegialidade, e ter um ambiente emocionalmente positivo nas relações, isso é essencial. Quando a gente parte assim, de um hall de qualidades de liderança, a gente poderia ter um hall interminável, mas vai ser muito difícil você se tornar uma liderança de referência se você não tiver 5 coisas, que é visão. Ninguém segue alguém que não sabe onde quer chegar, onde a gente quer chegar. Pode ser na equipe, uma visão não precisa ser da empresa como um todo, mas o que eu quero para a minha equipe, né? Qual a visão de futuro? Paixão, tem que mostrar que gosta do que faz, as pessoas sentirem isso, né? Paixão é que nos move. Coragem, porque tem que ir contra a maré muitas vezes, não é só fazer o que é ser sempre popular. Excelência, você tem que dar o exemplo do desempenho que você quer ver, e obviamente a base de tudo que é integridade. A integridade é a base da liderança, e a única coisa que vai fazer essa liderança se sustentar ao longo do tempo. Não adianta nada a gente ter tudo e falar uma coisa, praticar outra, ou a pessoa, né, ela não ser confiável. Então é isso que vai permitir a uma liderança evoluir do tal do comando e controle, do mandar e controlar, para um modelo que é de dar o exemplo, confiar, né, e inspirar as pessoas. Então, acho que tudo isso é que faz uma liderança, e tudo isso é muito difícil na prática. É muito difícil. Eu acho que vou tomar a liberdade de tentar adicionar uma outra característica que eu acho que é muito importante na liderança, que é a sensibilidade. Uhum. Porque a pessoa que é muito autocentrada, ela não consegue perceber o outro, e daí vem a empatia. A pessoa que consegue perceber o outro em dias bons, em dias não tão bons, numa situação de negócio, num trabalho em equipe, num desafio, num momento de calor, numa oportunidade, né? E essa sensibilidade, ela passa pela autopercepção e percepção do outro. E eu acho que o mundo está precisando de mais sensibilidade, no sentido estrito da palavra, sabe, Alexandre? E quando a gente fala em virtudes e lideranças virtuosas, quantas e quantas vezes a gente não teve momentos de sensibilidade nos encontros do programa, né? Quantas e quantas vezes eu não te vi emocionado, ou eu não me emocionei falando. E eu acho que essa sensibilidade também traz a vulnerabilidade e alimenta as conexões verdadeiras. Perfeito. Sensacional. Eu acho que tudo isso é muito... Por isso que é um grande trabalho pessoal, né? Porque de desenvolvimento. Porque não é natural muitas vezes. Qual é o natural do ser humano? É ver o positivo, o negativo, é se concentrar no que está faltando, no negativo, isso em termos evolutivos. Qual é o natural? É a gente olhar só para a gente muitas vezes, ainda mais quando a gente está sujeito à pressão, a gente tem a meta, não sei o quê, aí olhar cada vez menos para o que está em volta. A visão é de tudo. A tendência natural é você olhar menos o ganha-ganha-ganha, ter a mentalidade da escassez, quer dizer, não vai ter para todos. Então a gente evoluir para um outro patamar não é para todos,
e é um trabalho que não é de final de semana, e é por isso que a gente tem uma carência tão grande de lideranças, e certamente o trabalho do futuro vai ser gente na melhor acepção da palavra. Para esse tipo de pessoa, eu diria que vai haver uma oferta enorme de oportunidades, porque é o mais difícil, é um trabalho de construção, né, e que leva tempo mesmo, leva tempo. A grande causa de problemas nas empresas, de longe, não é o governo, não são os impostos, não é o custo Brasil, não é a concorrência. A grande causa de problemas é você ter pessoas em posições de liderança que não têm mentalidade nem comportamento de liderança e que não fizeram o seu trabalho interno para evoluir para uma atitude de liderança. Esse é a grande causa.